Olá, sejam muito bem-vindos nessa tarde em mais um Conexão e Diálogo, o programa agora que acrescenta na sua vida conhecimento e muito mais. Hoje, nos nossos bastidores, já estamos aqui com um nobre, um convidado, que é o Dudu. É o Dudu Monteiro, mas ele tem um nome chamado Eduardo Monteiro de Paula. Ele que é jornalista, ex-atleta, ele que é editor e apresentador do Amazon Site e também dono do portal Salve Salve e ex-apresentador do Globo Esporte. Já viu que tem pompa, né? E eu diria um ícone aqui do nosso jornalismo esportivo e que eu tenho o prazer de receber no Conexão e Diálogo. Bem-vindo! Prazer estar junto contigo. Ainda bem que você chamou de Dudu. Quem chama de Eduardo é cobrador. Se alguém me liga, seu Eduardo, quanto é que eu estou lhe devendo? Já estou sabendo que isso aí faz parte do processo. Esse ano já estamos com 52 anos no veículo comunicação, televisão e rádio, e passando por todo esse processo gigantesco de grandes alterações tecnológicas que tiveram desde o tempo que eu entrei até o tempo que eu saí. Isso até me permite contar uma rápida história. Nos anos 70, eu fui para um campeonato pan-americano de handebol em Buenos Aires, na Argentina, e a forma de eu chegar em Manaus como comunicação, um aparelho que ninguém sabe mais o nome, que chama-se Telex. Então, é isso mesmo. Quando eu digo que é Telex, a pessoa, o que é isso? Essa é apenas mais uma das milhares de peças que alteraram a forma de comunicação com o mundo. Hoje, com o celular, eu falo de qualquer parte do mundo para qualquer parte do mundo. E esse é sobre o ponto de diálogo, né, de discussão aqui desse programa. Nós vamos falar sobre o papel do comunicador na sociedade. Para quem conhece a história do Dudu Monteiro, ele é um comunicador, mas também um ex-atleta, portanto, nós vamos falar aqui de esportes, e essa é a carreira que muitos escolhem. E na comunicação social, a Faculdade Boas Novas, ela tem um curso que é de jornalismo. E nós formamos muitos comunicadores, mas saber do papel e dessa importância na responsabilidade é levar uma série de informações, e alguns escolhem algumas especialidades. Então, nesse caso, o jornalismo esportivo assim surgiu no coração quando, em que momento? Sempre. O meu pai era um aficionado pela atividade, meus pais, meu pai e minha mãe, por atividade física. Então, desde o dia que nós nascemos, nós somos 4 irmãos comigo, nós praticamos atividade física desde o dia que nós nascemos. Jogamos tudo, vôlei, basquete, handebol, atletismo, judô, natação, capoeira, kendo, aikido, polo aquático, tudo que você imaginar nós fizemos, porque era uma cidade muito pequena, não tinha quase nada, e o lazer de quem era bem direcionado era fazer atividade física. Lógico, nesse paralelo tinha boate e outras coisas, mas nossos pais nos direcionaram para isso. E por um determinado momento da minha vida eu fiz engenharia, né? Eu fazia engenharia. Meu irmão mais velho, Edgar, foi o mais antigo, o primeiro atleta do estado do Amazonas a ser convocado para uma seleção brasileira de vôlei. E coincidiu na inauguração da Rede Amazônica. Dr. Felipe Dal convida o meu irmão para fazer uma apresentação de programa de esporte, e o meu irmão chega em casa e diz que eu era gaiato, que eu ria para todo mundo, e eu era gaiato mesmo, ria para todo mundo, e acabei entrando no jornalismo da Rede Amazônica, onde estou nesses 50 e poucos anos. Agora, a resposta é sim, desde o dia que eu nasci, eu tenho atividade esportiva. Então, para você que está aí examinando que carreira seguir, se a comunicação nascer no seu coração, às vezes é preciso avaliar o cenário e perceber o quanto isso influencia e que você pode tornar isso uma profissão. Então, gostar de esportes fazia uma diferença, né? Você falou uma coisa correta. As pessoas têm 2 formas de escolher o que você vai seguir, né? Tem umas que olham aquilo que rende mais. Então, você é isso aqui. Ou aquilo que eu sei fazer melhor. Eu vou seguir isso aqui. Depende da opção de cada um, né? Às vezes, o meu melhor é o esporte, mas a oferta que estão me fazendo é política, eu vou entrar na política, pelo menos para começar. Até o dia que eu tiver a capacidade de gerar o meu próprio trabalho.
Nós estamos aqui com praticamente o histórico do Amazonas no esporte sentado na nossa frente. E, naturalmente, a gente vai falar de alguns desafios, porque qualquer profissão ela tem seus desafios. O advogado, nas suas primeiras sessões, né, o médico, nas suas primeiras, né, cirurgias. Então, todas as áreas têm o seu desafio. Na comunicação, como jornalista, quais foram os primeiros desafios nessa história que hoje a gente pode refletir? Ainda é. Sempre que você vai fazer uma reportagem, uma matéria, você tem que entender a responsabilidade que você tem da informação que você passa, que é um grande problema no dia de hoje, né? Alguns dos nossos colegas de trabalho, por razões econômicas, acabam, às vezes, não é nem distorcendo, dando uma visão diferenciada daquela coisa que está acontecendo. Então, essa é uma responsabilidade diária, você nunca vai se livrar disso se for uma pessoa responsável. Ler para ler, fazer para fazer, eu acho que não vale a pena em nenhuma vida. Você tem que fazer sempre com convicção, com amor e com técnica. Aí você tocou num ponto importante. A técnica. Dá para aprender a ser um comunicador? Dá para aprender, né, com aquilo que algumas pessoas até têm uma habilidade, fala bem, tem uma eloquência, mas não é todo mundo que nasceu para o jornalismo, embora fale ou se tenha uma postura adequada. Você fala uma coisa que eu falo nas minhas palestras, né? Vamos lá. Tudo na vida eu levo para o lado do esporte, que eu acho que a maior formação da pessoa é a atividade esportiva. Então, vamos lá. Você tem o Neymar da vida. O Neymar não faz força nenhuma, joga bem, e quando quer jogar, joga, quando não quer, não joga. Ok. Mas o Neymar só pode jogar se tiver 10 pessoas em volta dele. E nem sempre esses 10 que estão em volta dele têm um talento natural que ele tem. Então, nós temos dois tipos de profissionais. Aquele que tem o talento e se empenha para melhorar, porque se você não cultivar o talento, ele vai embora, desaparece. E aquele que não tem talento nenhum, mas tem um esforço, empenho e dedicação de saber usar as técnicas para melhor informar. Então, a escolha é sua, tá? Uma vez, há muito tempo atrás, o Zico era o maior batedor de falta do Brasil, ficava 2 horas depois jogando bola e todo mundo, mas rapaz, tu já bate bem? Mas se eu não treinar, o meu talento desaparece. É a mesma coisa na comunicação. O fato de você falar bem não significa que você vai ser um bom comunicador. É preciso ter conteúdo. O que é ter conteúdo? Estudar, se aprimorar para poder falar com facilidade. Quando você fala com tranquilidade, é que nós temos um background muito bom de informações que nos dá essa capacidade. O que você perguntar, eu vou responder dentro do meu conhecimento. Olha, nós estamos aqui aprendendo com o Dudu, né? Que a gente já fala assim, né, Dudu? Mas então vai ser Dudu e Lili. É Dudu, se for Eduardo, vou ter que pagar alguma coisa. Então, dada essa orientação, aprenda a distinguir o que é técnica, que é necessário, você está todo o tempo aprendendo, porque a gente está numa constante inovação. Então, tudo muda. Então, são ferramentas, tecnologias e formatos. Como a gente vem, né, dessa evolução da televisão e que hoje está numa convergência mediática em tantas outras plataformas. Então, aprenda com as técnicas e desenvolva as habilidades. E aí a gente fica com essa certeza. Treine, treine, e aí você vai ficar tão bom. Estude. É o treinamento, né? Treine, treine significa estude, estude. E aí você vai chegar nessas habilidades de um Neymar, falando, né, como jogador, Lógico. mas é de um comunicador. Eu não quero saber se o Neymar vive de festa, não quero saber se o Neymar vive com 1000 namoradas, vai fazer 1000 filhos. Isso é outra história. O que eu quero é que o Neymar jogue o futebol. No momento que ele joga o futebol, ele não agrada só a ele. Ele agrada toda uma comunidade. Que eu acho que esse é o grande mérito do esporte. Dentre outras coisas que eu sempre defendo, o esporte ele é sempre agregador. Você é advogado, só fala da advocacia, você é médico, só advocacia. Mas um dia você vai ver o seu time jogar. Ou um dia você vai ver a seleção jogar. Então, o esporte faz com que as pessoas se unam dentro de um bem comum. O princípio do esporte sempre foi o bem social, a educação, o respeito aos mais velhos, né? O esporte tem regras, normas. Eu posso ser o pior jogador do mundo e ele pode ser o melhor. Mas se não respeitarmos a regra, ele e eu, nós não podemos jogar. Na vida é a mesma coisa. Você tem coisas como médico que não pode deixar de fazer.
você tem como advogado coisas que não pode ou não deve deixar de fazer. Dudu está tocando aqui num ponto importante. O comunicador, que é o jornalista e que é responsável, né, como toda boa profissão, tem sua ética, tem o seu código, então tem regras. Então a gente precisa saber que quando você está nesse papel, que não falo só do jornalismo esportivo, né, mas de um modo geral, quando você estiver ali, né, no exercício, você precisa retratar a verdade e a realidade. Então, nessas coberturas, Dudu, tem alguma coisa para contar para a gente assim de diferente ou que você seguiu a regra? Eu tinha uma palavra para usar, mas não vou usar, vou respeitar você. Mancada eu já dei muitas, né? Porque eu acho que você não acerta nunca. Você sempre acaba cometendo um erro. Mas talvez um dos mais graves que eu tenha feito, vou resumir a história, era uma decisão de campeonato amazonense de futebol, e eu, como repórter, estava lá cobrindo o jogo, e eu percebi que um determinado jogador começou a arranjar confusão com todo mundo. O jogo terminou numa briga generalizada, e o único que não foi punido foi esse jogador. Aí, no dia seguinte, no Globo Esporte, eu comentei mais ou menos o seguinte: olha, esse jogador, e que respeita ele, não vou dizer o nome, esse jogador, se tivesse sido punido no início do jogo, não teria tido problema, porque ele foi o pivô das confusões. Disse isso, mas eu disse exatamente, se o fulano de tal tivesse sido punido, nesse dia que ele estava infernal, não teria tido essas confusões. Passou. Na decisão do campeonato, ele foi campeão amazonense. Eu entrei no campo para cumprimentar todo mundo, ele não me cumprimentou e eu não entendi aquilo. Uns 4 ou 5 anos depois, ele já aposentado, ele disse: sabe por que eu não te cumprimentei? Porque a partir do dia que você disse que eu era violento, eu não podia fazer nenhuma jogada que eu já era expulso. Então, saber medir as palavras, saber usá-las corretamente, sem que seja ofensivo, mesmo aquele que cometeu o delito, nós temos que ter o respeito com a pessoa. Não importa o que ele fez, nós não somos o julgador de ninguém, nós somos aquele que vai descrever o fato sem a emoção pessoal e colocar como fato. Então, eu acho que essa é a parte mais difícil do jornalismo. Eu vou chamar isso de uma lição, né? Aprendemos algumas lições da vida e aí que nobre ouvir, né, essa lição, que houve aprendizado dos dois lados, né? Isso. Mas teve conserto depois de 5 anos, né? Mas eu prejudiquei a ele sem me perceber, eu não tinha intenção disso, mas acabei prejudicando. Por quê? Porque eu não escolhi as palavras corretas para descrever o que aconteceu. Então, é sobre a responsabilidade de comunicar a informação. Para você que assume esse compromisso na sua trajetória, você precisa ser responsável na maneira de retratar, e na maneira de publicar, na maneira de postar, e na maneira também de fazer as suas gravações, porque hoje está todo mundo sendo meio comunicador, Dudu. As redes sociais estão aí, né? Todo mundo fazendo... Está fácil mesmo. Está fácil o negócio, né? E a gente precisa chamar a responsabilidade. Tem os profissionais. Então, respeite os profissionais e, para quem quer essa carreira, procure fazer dela, né, a sua melhor execução em aprendizados, em algumas lições. E aí fica aquela história, né? Aprende com quem sabe. E aí, nesse aprende com quem sabe, Dudu, os seus mentores, ou quem hoje ainda lhe inspira, ou que, de fato, deixou, assim, aquela marca. O início de tudo começou com esse profissional aqui, ou com essa referência aqui. Eu acho que, na prática, quando há 52 anos atrás, o meu irmão se formou engenheiro, e eu, em 1 ano, me formaria engenheiro também, fomos ao doutor Felipe Dal, e ele teve a sensibilidade de me dizer o seguinte: olha, Dudu, eu não sei se você vai ser um bom engenheiro, mas se você estudar, você vai ser um bom jornalista. Então, devo a ele tudo isso. Eu nunca imaginei na minha vida ser jornalista, nunca me passou na cabeça. Foi um conflito até interno, porque, como eu falei, engenharia naquela época, o meu pai dizia que para viver a vida, meu pai foi um homem que viveu uma situação muito difícil na vida e conseguiu conquistar. Ou você tem que ser médico, advogado, engenheiro, ou então, naquela época, bancário, porque ele pagava bem. Então, para eu dizer à minha família que eu tinha deixado o jornalismo, ou engenharia para ser jornalista, eu lembrei que foi um dia de dezembro, numa reunião no café da manhã, perto do Natal, eu bati na mesa e disse: olha, a partir do ano que vem, eu vou ser jornalista. Aí eu me lembro que meu pai passou a mão na cabeça, meu pai era muito educado, ele disse: meu filho, você vai morrer de fome. Aí começamos a bater, não bater uma boca áspera, porque eu tinha muito respeito do meu pai. Aí até que minha mãe bateu na mesa: para um pouquinho, você quer ser jornalista? Quero.
seja o melhor. Pronto, aqui estou eu. Não sou dizendo que eu sou o melhor, mas seguramente eu faço o melhor que eu posso daquilo que eu conheço. Que nobre, né? Eu diria assim, que louvável a gente estar do lado de alguém que reconhece que poderia fazer o melhor, sabendo que está sempre disponível para aprender, porque até hoje eu creio que está, né, em evolução para aprender. E quando você menciona o momento decisório, talvez muitas pessoas estejam passando por essa situação sobre querer fazer o que alguém orienta, que é pai, mãe. Não estou aqui colocando que pai e mãe não sabem o que é o melhor para todos nós. Mas, às vezes, a gente quer uma profissão, né? E que já está predestinada a ser uma excelente execução, que é o melhor. Se você não quer dizer, deixa que eu digo. É o melhor. Pô, muito obrigado, muito obrigado. Mas que você possa examinar isso com muita sabedoria ao conversar e acreditar no seu potencial. Às vezes a gente tem algumas profissões que elas talvez dão um ganho maior, né? Olha a fala, que é um ponto de vista, quando se diz assim, vai passar fome, né? Existem algumas áreas, vou dizer assim, professor, existem essas falas que são dadas, né? Mas a carreira quem faz é você. E o sucesso está predestinado com o que você entregar de melhor. E Dudu aqui está nos pontuando. Ele escolheu fazer aquilo que ele teve, uma referência, houve quem o impulsionou, e aqui ele conta essa história que foi a melhor decisão que ele tomou. Já pensou se ele toma outra decisão? A gente não teria. Ia ser um péssimo engenheiro, eu acho. Existe, muitas edificações. Eu odiava matemática, já pensou um negócio desse? É uma coisa que normalmente o comunicador não é muito familiarizado, que são as exatas, né? E naquela época era no braço, não tinha computador, era no braço mesmo. Então, né? Manuscrito o negócio hoje, está tudo digitalizado. Isso dá um gancho para você refletir, que é um tema muito atuante, e se a gente tiver chance vai discutir, que é a inteligência artificial. É uma outra coisa que as pessoas precisam conhecer melhor antes de usar. Mas é um assunto que depois a gente vai conversar. Se torna uma pauta, né? Uma pauta, que agora a gente tem alguma coisinha pré-pronta e aí você precisa ter o cuidado, né? Sobre esse examinar e ter o seu estilo também de texto, o seu estilo de redação, porque está tudo ficando meio pronto, está pronto, né? E está todo mundo usando, e aí como é que fica os encontros que acabam acontecendo, né? Da forma generalista. São preocupações. Né? Quando moleque, hoje me parece ser uma regra muito interessante, meus professores primários, eles ensinavam uma coisa sem dizer, mas ensinavam. Então, como é que você consegue fazer A, B, C, D, E, F? Reescrevendo. Porque não somente a memória que você tem, mas a memória do seu corpo de escrever daquela forma que você escreve. Quando você quer discutir um texto, você lê o texto, e se for uma pessoa que não tem muita concentração, reescreva o texto. Você está memorizando 2 vezes, né? Então, eu acho que é isso que falta nos dias de hoje. Nós temos muito Ctrl+C, Ctrl+V antigo, e agora simplesmente eu vou para IA e digo, olha, o tema é esse. Aí vem todo um tema. E aí, quando você chega para uns poucos que eu tive a oportunidade de sentar, ver um texto lindo, você não vai ficar chateado? Não, senta aqui. O que é que tu escreveste? Aí a pessoa não consegue descrever aquilo que ela escreveu através da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, na minha cabeça, te diminui a forma de pensar e raciocinar, desde que você não confira o que a IA escreveu para você. Ao escrever o que ela escreveu, você lê, não é isso que eu quero. Então, você está tendo a consciência do que aquilo que está escrito não está tão correto quanto você imagina. Pede de novo até acertar o que tem que ser feito. Olha, viu? A gente está discutindo sobre o papel do comunicador na sociedade. Então, olha o conteúdo que você está acessando, procure fazer a interpretação, procure fazer uma leitura, né, dirigida e aprender. E desse aprendizado você poder compartilhar com tantas pessoas que estão na frente das principais emissoras de televisão, estão sentadas nas bancadas dos telejornais, estão no papel de radialistas ali, né, nos rádios. Então, e nas próprias plataformas digitais. A responsabilidade sobre passar a informação de maneira simples, mas que ela seja enriquecedora, está na mão desses comunicadores. E é um instrumento ótimo de se usar, desde que você esteja consciente do que está usando. Você não use inconscientemente, porque não vai trazer nenhum benefício, nem a você e nem a quem lê, ou a nem quem escuta, porque hoje
A inteligência artificial faz tudo, né? Absolutamente tudo. O que você pedir, ela faz. Então, o que eu digo é o seguinte: nada é melhor do que a tua capacidade de raciocinar. Porque estamos aqui num debate. Graças a Deus, o que você me perguntar, eu vou estar habilitado para fazer. Mas não, eu não nasci da noite para o dia, não, mano. Isso é todo dia, é batendo. É como o rádio, que é, na minha opinião, a maior escola. A rádio não importa como é hoje, quando é amanhã, mas a maior escola de comunicação, para mim, é a rádio. Porque a rádio, você me permite, né? Porque, afinal, Claro. eu não estou conduzindo, não, por favor. Claro. É um reflexo horrível de velho, é isso. A rádio, você usa o imaginário da pessoa. E se você quer ser um bom comunicador de qualquer segmento, vai na rádio. Porque na rádio você não pode dizer, como eu ouvi um dia desse, até liguei para o repórter, falei, não sei se ele gostou muito, mas o intuito era ajudar. Atenção, fulano, o time está escalado com quem? Pedro, Roberto, Antônio, Carlos e Chico. Sim, eu estou lá em casa, não estou vendo o jogo. Quem é Pedro? Qual o número que ele tem? Qual a posição que ele joga? Os detalhes da informação fazem toda a informação diferença, tá né? incompleta. Descrever então, o que eu não tenho estou que dizer, vendo. outra coisa que a gente faz muito comumente, do meu lado direito está o time tal, do meu lado esquerdo o time tal. E isso não é só para o futebol, para o voleibol, para o basquete. Eu vou para uma feira, cara, estou aqui na feira, fulano de tal, é o cara assim, quantos estandes tem? Onde é o lugar que está acontecendo? Tem diferença de um stand para outro? A rádio te obriga a descrever o ambiente. Não se preocupe só com a informação de quem você vai entrevistar. Descreva o ambiente, as circunstâncias em que você está. Acho que nesse momento eu acabei de ser levada para um jogo de futebol ou para um campo, né? Ali para ou de repente uma quadra de vôlei, porque a narração faz parte de todo o contexto, né, do jornalista, do comunicador esportivo. E dá esses detalhes, às vezes assim, quem está ali, né, acompanhando, talvez em segundo plano, né, estou falando assim, um pouco mais distante, não tem ideia da importância de narrar detalhes, faz toda a diferença. E aí nessa contribuição, ele pode até não ter gostado, mas eu acho que ele foi refletir sobre isso, Dudu, que é necessário, né? Até muito você complicado. me permitir aqui, de maneira simples, dizer que o bolo está gostoso, eu vou ter que comer desse bolo. E aí, para eu ter certeza, você pode até dizer os elementos, os ingredientes, e como você fez, o tempo que levou e tal. Mas eu só vou ter certeza se eu experimentá-lo. Experimentar. Né? Entretanto, conhecendo você, estar o tempo todo falando, aquilo que você disser é aquilo que eu vou absorver. Então, assim, olha, o bolo eu botei leite, açúcar, ovo batido, levou 30 segundos para bater o ovo, não tirei a gema e tal. Olha, tem um gosto de chocolate. O que é um chocolate? Pode ser um chocolate amargo, Belga. um doce, é o que tu entende? Eu gostei, eu gosto tal. Quem tiver em casa que ouviu a sua descrição, ele vai ter no imaginário dele qual o sabor que ele vai sentir daquela coisa que está ali apresentando. Isso vale para qualquer coisa. Então, a rádio, eu vou contar mais uma particularidade da televisão, da comunicação moderna. Eu fui a Silves, no meio da viagem, infelizmente, um caminhão entrou dentro de um ônibus e muita gente veio a falecer e tal. 80% das pessoas que estavam no ônibus comigo saíram, fizeram o vídeo, disseram, olha, aconteceu um desastre do ônibus tal, com o carro tal, mandou para todo mundo. Causou um caos. Por quê? Não disse qual era a placa do ônibus, não disse qual era a linha do ônibus, não disse com quem bateu, não disse com quantas pessoas se acidentaram, o local exato e o horário. Você imagina milhares de famílias que tinham gente viajando pela estrada naquela hora. Já entendi. Isso não é comunicação, gente. Comunicação é você dar detalhes do que aconteceu para que você possa ter a segurança da informação. Quantas pessoas passaram mal naquela hora, embora o seu filho tenha saído, ou seu marido, ou coisa parecida, 2 horas antes ou depois do acidente. Só que as pessoas que passaram a informação não disseram o horário, não disseram o quilômetro que estava. Isso é comunicar, informar. Mostrar a imagem não significa muita coisa. Ajuda? Ajuda. Mas não é esse o propósito do comunicador. O comunicador tem que dar... Por isso que eu digo, você tem que ter regras e técnicas
para você se tornar um bom comunicador. Se você é um dom natural ou não, isso é outro detalhe. Mas mesmo com dom natural, você tem que saber fazer. Resumindo, né? Seja responsável nessa cobertura jornalística, né? Já que você quer assumir esse papel. E a gente precisa saber que, em casos como esse, né, de acidentes ou alguma fatalidade, uma tragédia, nós precisamos tentar amenizar algumas dores. Então, por isso que o jornalismo ele preserva um pouco algumas imagens, alguns atos de violência, né, e alguns pontos que eles vão trazer alguma crise que vai ser dificultosa para tratar. Então, nós não incentivamos. Quando digo nós, me aproprio, né, como comunicadora e também o Dudu como comunicador, nós jamais podemos incentivar o crime, ao preconceito, a violência ou trazer um caos onde nós precisamos ser responsáveis pelo bem-estar de todos. E aí, nosso programa, o Conexão e Diálogo, ele poderia ser muito, né, mais extenso com o Dudu aqui, que tem uma carreira linda e maravilhosa. E a gente falou só de um ponto, né, o jornalismo esportivo, e ele, nobre, estando aqui conosco, mas ele trouxe essa reflexão aqui no fechamento, no finalzinho. Dudu, eu queria te agradecer pela oportunidade para a gente fazer esse fechamento com honra. Quais seriam esses novos, né, desafios para os futuros comunicadores para que a gente possa encerrar esse bate-papo aqui feliz? Primeiro, obrigado pelo convite. Espero não ter atropelado as ideias aí, mas é que é um hábito muito reflexo mesmo, até do tempo muito curto. Desculpa, o tempo é bom, mas o tema é longo, né? Até motivo para amanhã, outro debate, outra coisa. Fica a dica do Dudu. Se ele deu a dica lá para o radialista, né? Fica a dica para o Dudu. Já fica a dica. Eu digo a você de que o grande problema nos dias de hoje é a facilidade de qualquer pessoa poder construir uma rádio ou uma televisão, que, aliás, nem existe mais isso, né? É uma coisa só. Rádio e TV é tudo uma coisa só. E essas pessoas que não têm nenhuma formação técnica para tal, esse é o grande problema, porque a gente acaba acreditando naquilo que vem, naquela máquina que parece ser sempre verdadeira, e isso pode trazer grandes prejuízos a muita gente de que não tem a informação. Muita gente está a serviço de outros para modificar a realidade e a verdade. E isso pode custar um prejuízo muito grande, e não é só um prejuízo financeiro, né? De saúde, de emprego, de ter um monte de coisa que você pode ter prejuízo. Então, mas como a facilidade hoje é grande, eu diria a você que vamos ter que enfrentar esses grandes problemas. Mas os veículos tradicionais têm que ter muita cautela na escolha daqueles que servem como profissional. Esse eu acho que é o conselho. Você pode ser o que você quiser, mas seja honesto, sincero e prestativo. São os básicos da vida. Que alegria ter ele aqui entre nós com tanta sabedoria. Que você tenha recebido esse recado na formação profissional do seu futuro, se for assim um comunicador. Esse foi o Conexão e Diálogo, um papo que começa aqui entre dois, mas que segue e se estende a multidões. Então, para você que gostou, entra nas nossas redes sociais, Conexão e Diálogo FBN, e acompanha os próximos episódios, os próximos programas, e já vai te preparando, porque toda quinta a gente sempre traz alguém aqui para transbordar. E esse foi o nosso Conexão e Diálogo. Te vejo no próximo programa.